Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Antes de avançar, dizer-vos que a taxa de retenção deste novo modelo dos episódios tem de facto vindo a aumentar. As pessoas ficam durante mais tempo a ver os episódios, portanto parece-me que é isto que vocês pretendem e é isto que eu vou continuar a fazer. Porém, eu no final de cada episódio, passado uns dias, vou ver qual foi o feedback da vossa parte, não só os comentários. É muito importante vocês validarem ou então rejeitarem este episódio que foi feito. E para isso basta vocês colocarem um gosto ou então um não gosto, mas para isso não façam nada. Mas deixem só um gosto, porque efetivamente ajuda não só ao algoritmo do YouTube, mas também a mim saber se de facto vocês estão a gostar. Portanto, tivemos 428 likes no último episódio, 393, 358, 715, 872, portanto vejam que eu estou sempre atento a isto e é a forma de eu ver se vocês gostam do episódio que foi feito, da forma como foi feito, como é que vocês encaram o meu trabalho também. Portanto, agradeço um feedback da vossa parte. Também antes de avançarmos, dizemos que este episódio é patrocinado pelo CoinTracking. Estamos numa altura de tratar de impostos, como nós sabemos, temos até ao final de maio, mas para quem faz muito trading, para quem utiliza muitas plataformas, é muito difícil nós agregarmos toda a informação num só espaço e então precisamos de uma plataforma profissional em que faça esse trabalho por nós. Portanto, esta plataforma tem mais de 1.600.000 utilizadores, tem 15 anos de experiência, gera cerca de 41,5 bilhões em todos os portfólios, não é gera, ou seja, tem o equivalente a 41,5 bilhões de todos os portfólios e tem também importação fácil de mais de 300 plataformas, importação automática via APIs, sincronização direta com a blockchain, consegues ter relatórios fiscais para mais de 100 países, portanto também inclui Portugal, 13 métodos fiscais, ou seja, o FIFO, o LIFO e todos os outros. Também podes ter acesso a estatísticas, tendências, análises, ajuda profissional, se assim entenderes, com revisões fiscais para uma equipa full service e tudo aquilo que tu precisas para de facto apresentares os teus impostos e também teres toda a nível de análise dos teus investimentos, tudo aqui, ok? Se quiseres, utiliza o link na descrição e tens um desconto de 10% se pagares em Fiat ou 15% se pagares em Bitcoin. Vamos então passar para as nossas notícias e dizer que os investidores americanos estavam a considerar pelo menos a subida de uma taxa de juros este ano, já em 2024, indo contra aquilo que o FED tem dito nos últimos tempos. Porém, hoje surgiram os dados do PMI, ou seja, da indústria americana, e meus amigos, que chapada que foi dada, que travões a fundo, claramente. Estava previsto para 52 pontos, anteriormente estava em 51,9, mas passou para 49,9. E vocês podem dizer, mas isto não é muito. Isto tem um impacto muito grande porque o 50 é um nível psicológico que passa uma mensagem muito clara. Acima de 50 significa que a indústria está em expansão, de uma forma a crescer, e abaixo de 50 indica que estamos em contração, portanto, o que obviamente que é negativo. Pode ser 49,9, mas não deixa de ser uma mensagem que está a ser passada. Aliás, o Chris Williamson, economista-chefe de negócios do SP, Global Market Intelligence, diz mesmo que neste momento poderá perder-se o novo ritmo de crescimento nos próximos meses, uma vez que em abril os fluxos de novos negócios caíram pela primeira vez em 6 meses e as expectativas de produção futura das empresas caíram para o mínimo de 5 meses. O que é que isto quer dizer? Possível diminuição da inflação a médio prazo, porque se a economia estiver a crescer de uma forma muito expressiva, obviamente que a inflação vai ser maior. O Fed vai esfregar as mãos de contente se vir a economia a abrandar, porque é exatamente por causa que as taxas de juros estão tão altas, mas também se nós podemos caminhar ou aproximar-nos de um quebrar da economia americana. Isso também não vai ser bom porque obviamente vai obrigar uma maior injeção de liquidez nos mercados. Aquilo que eu vos tenho a dizer, ou isto vai partir, ou então vamos ter uma inflação muito, muito elevada e eu acho que o Bitcoin vai se portar bem, independentemente desses cenários. Agora, como é que os mercados estão a reagir? Reparem, isto que aquilo que vocês estão a ver era a previsão das taxas de juro até ao final do ano, antes do PMI. Reparem, era apontada apenas para uma descida das taxas de juro em 2024. Quando nós soubemos o PMI, passámos não para uma, mas para 2 descidas das taxas de juros. Portanto, os mercados estão a achar que o Fed vai ter que intervir e vai ter que baixar as taxas de juros para ajudar a economia. Não sei, vamos ver. Como é que os mercados estão a reagir? Para já de uma forma positiva, a SP500 está a subir 1%, Nasdaq 1,34%, o ouro está a cair ligeiramente, mas também tinha subido muito, BTC está
neutra. Mas é assim, os mercados tradicionais tinham descido tanto, foram cerca de 5% na semana passada, com um bounce, tal como eu tinha dito no fim de semana, era expectável. Portanto, não estou a dar grande importância a este movimento que está a acontecer hoje, exatamente porque eu já estava à espera de um certo bounce. Também dizer que na Europa o PMI alemão está a recuperar face ao mês anterior, não deixa de ser positivo para a Europa e até em contraste com aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos. E agora que estamos a falar do macro, Portugal deve crescer entre 1,7% a 2,1% no primeiro trimestre. Eu sei, isto é um espaço de cripto e vamos já às cripto, meus amigos. Biden está a pedir ao Congresso que mate a indústria americana de mineração de Bitcoin, citando o exemplo da China, o que não deixa de ser uma profunda estupidez, porque os chineses baniram de facto a mineração depois regressou e depois tivemos Hong Kong a aprovar os ETFs. Portanto, esta incongruência chinesa, pelos vistos, o Biden também quer incluí-la no seu país, que não faz qualquer sentido, porque aquela narrativa de Bitcoin que pode ser muito poluente e tudo mais, sim, é verdade que é poluente, meus amigos, mas há outras indústrias, nomeadamente o ouro, é bastante poluente, e muitas mais indústrias também são bastante poluentes, e se há indústria que está a tentar ser mais verde possível, é Bitcoin, até por uma questão de custo de produção energética, para ter custos mais baixos e então ter maior retorno financeiro. Mas pronto, pelo visto o Sr. Joe Biden está com esta na cabeça. Relativamente ao crash de supply, ou o supply shock, como eu tinha falado no último episódio, tinha-vos dito que a Bybit tinha dito que nos próximos 9 meses podíamos ter uma escassez muito forte ao nível de Bitcoin nas plataformas, e agora é Bitfinex que diz que a procura pós-alvo em Bitcoin será 5 vezes superior à oferta. Portanto, a nova oferta de BTC ao mercado pode cair para 30 milhões por dia, portanto é uma queda muito, muito significativa. E o que dizer-vos, lembram-se que eu vos tinha falado do custo de mineração que estava nos 51, 52 mil dólares, meus amigos, olhem para o ecrã, 102 mil dólares que custa para minerar uma Bitcoin. E o que é que isto faz? Falando do fundo, normalmente os mineradores têm sempre um fundo, estabelecem um fundo do preço de BTC, significa que a médio prazo a tendência do preço será de subida, porque não vamos ter, de facto, BTC a custar 102 mil dólares para minerar uma BTC, ou então as pessoas começam a desligar as máquinas, das duas uma, ou o preço sobe, ou as pessoas começam a desligar as máquinas. O histórico tem-nos dito que o preço não cai e que as pessoas continuam a minerar e o preço sobe. A nível de inflows, temos tido uma queda, uma retirada de Bitcoin de 192 milhões na semana passada, 34 milhões de Ethereum também, Solana basicamente break-even, e temos Polkadot a subir 1.5 milhões, Cardano 1 milhão e XRP 1.3. Litecoin tem sido de facto a rainha, a subir 3.2 milhões na semana passada. Não quero deixar daqui de indicar o que está aqui a ser visível. Ethereum é claramente aquela que está em queda neste ciclo, porque reparem, ao nível de inflows anuais temos uma perda de 11 milhões, o que é bastante significativo, ok? Mas pronto, é o que é. Outra notícia, pelos vistos o pessoal no Médio Oriente está completamente louco com cripto. 500 mil traders diários estão a alimentar o boom do mercado. Portanto, estamos a falar de um aumento de popularidade sem precedentes, quando no passado havia muitas nações do Médio Oriente que proibiam completamente as criptomoedas, completamente. Portanto, neste momento estamos a ver uma procura muito forte, e outros países já estão também a seguir o exemplo de outros que obviamente têm muitos traders e a ter uma abordagem muito mais amiga das criptomoedas. Portanto, é loucura lá no Médio Oriente. Advogados, esta notícia dá muito gozo. Advogados da SEC renunciam após abuso grosseiro de poder em caso de criptografia. Pois é verdade. 2 advogados da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos renunciaram depois de um tribunal distrital ter sancionado a agência por abuso grosseiro de poder e por agir de má fé em caso de criptografia. O caso era com a plataforma DebtBox e o juiz Shelby sancionou a SEC, atenção a isto, por declarações falsas. Ou seja, a SEC, a entidade responsável por proteger os investidores, por ser apologista da verdade e da transparência, dos bons costumes e tudo mais, mentiu em tribunal. Obviamente que esses dois membros da SEC não foram despedidos, que as pessoas saíram, mas iam ser despedidos. Mas, meus amigos, se calhar convém ter ali, quando fazem ali
ali o cartazinho para procura-se, digam, escrevam lá por baixo, pessoas que digam a verdade e que não sejam bias, ou seja, que não tenham nada contra determinadas indústrias só porque sim. Só porque sim, só por questões políticas, ok? Venezuela recorre a criptomoedas para driblar sanções dos Estados Unidos. Isto é o sinal dos tempos. Venezuela, como vocês sabem, está a ser fortemente atacada por algumas restrições que os Estados Unidos têm imposto e neste momento estão a recorrer então ao USDT, Tether, para dar a volta a isso e pretendem ampliar o uso do USDT também como uma proteção contra o congelamento de contas bancárias estrangeiras. Dizer-vos também que Injective vai aumentar a sua deflação para 400%, portanto fizeram uma alteração dos seus tokenomics, obviamente que é bastante bullish, e há mesmo um analista que prevê-se que Injective suba 90% com esta nova aprovação. Por sua vez, Polkadot passa por interrupção após grande atualização da rede. É o que eu digo, é para ninguém se ficar a rir. Assim, toda a gente já tem um esqueleto no armário e assim ninguém pode apontar os dedos a ninguém. Portanto, pelos vistos, os blocos pararam durante 1 hora e foi uma atualização, ou seja, uma substituição da Relay Chain por um design mais modular e minimalista, ao mesmo tempo que oferece um sistema híbrido e descentralizado que combina os recursos de Ethereum com a estrutura arquitetónica de Polkadot. Por fim, dizer-vos que a Ether e Ionet vão combinar 640 mil GPUs para democratizar e descentralizar a infraestrutura de inteligência artificial. GPU vai ser uma procura muito grande nos próximos tempos. Como vocês sabem, existe uma necessidade com a inteligência artificial e, obviamente, que estes projetos que estão a fundir-se para ficarem cada vez mais fortes, eu acho que poderão ser bons investimentos no futuro. Atenção, isto não é aconselhamento financeiro, nem tem nenhum destes ativos, mas fica aqui a informação. Meus amigos, não se esqueçam de deixar o gosto. Até uma próxima.